Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa terceira conferência do programa de Deontologia do Ministério Público Brasileiro. Meu nome é Lígia Maria, eu sou líder de Estratégia e Inovação da Escola Superior do Ministério Público da União. Nessa noite, a gente vai ter a terceira conferência com o professor Jorge Forbes, que vai falar com a gente sobre os tempos pandêmicos, as revoluções das maneiras de ser. Boa noite, professor Jorge, seja bem-vindo. Prazer Boa ter o senhor. noite, Lígia. Boa noite a todos. Prazer estar aqui de novo com vocês. É muito bom ter nossa hora de discussão nas terças-feiras às 6 horas. Gente, então, boa noite. Eu estou muito contente com a nossa discussão de hoje, porque me parece que é um ponto crucial para nós entendermos algo que nos atormenta, de que maneira essa revolução que a gente está vivendo de costumes nesse momento está ocorrendo, por que ela é tão forte. Nós estamos acostumados a dizer, é a revolução que o mundo nunca viu, nós estamos nos sentindo completamente perdidos, pais, mães, professores, promotores, procuradores, crianças, adolescentes, velhos, está todo mundo querendo se achar uma vez que o mundo foi desregulado. Nós saímos de algo que, por exemplo, o Bauman chama de mundo concreto, um mundo rígido, um mundo bem referenciado, e fomos para um mundo no contrário do concreto, daí que vem a metáfora dele, líquido, para um mundo líquido, onde nenhuma dessas referências são estáveis e onde as pessoas se sentem muito angustiadas. Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês é uma reflexão sobre por que essa é uma revolução, é um terremoto tão importante, é um tsunami tão importante que nos toca nos últimos 2.800 anos. A minha hipótese para a conversa é: nós não tivemos uma mudança tão importante no laço social humano, na maneira de viver, na maneira de ser, tão importante nos últimos 28 séculos. Então, vamos lá, vamos começar a passar os slides. Eu vou começar a propor os slides, uma vez que hoje é a terceira reunião. Tem algo engraçado em psicanálise. O número 3, o terceiro é a abertura de uma série. Lacan gostava de dizer que o primeiro marca, o segundo compara e o terceiro abre a série. Quer dizer, a partir daí, nós já somos amigos de infância depois dessa terceira reunião, o que me faz convidar vocês que a gente veja um pouco como é que a gente começou há 2 semanas atrás, como é que estamos desenvolvendo esse programa e o que é que vai ser desenvolvido hoje. Então, nesse primeiro slide, como eu dizia, os tempos éticos, a revoluções da maneira de ser é o tema para a nossa discussão. Eu vou dar uma voltinha um pouco sobre o primeiro e a segunda reunião. Vamos lá, próximo slide. Então, previamente, o que é que nós vimos em Terra 2? Próximo. Nós começamos, há 15 dias atrás, a partir da ideia que o ser humano não é ser natural. Vocês devem se lembrar disso, eu insisti muito na comparação com as abelhas, especialmente, mas com todos os animais em geral. Nós não somos seres naturais, razão pela qual nós temos que descobrir maneiras de ser, maneiras de se organizar, maneiras de amar. Você pode falar maneira de amar? Claro, maneira de amar muda, dependendo da época. A forma que você paquera hoje em dia não tem nada a ver com a forma que você paquerava há 40 anos atrás, que nossos pais paqueravam, que nossos avós paqueravam, que nossos bisavós, né? Tudo isso muda conforme a época. Nós somos seres de contexto. Nós somos seres de contexto porque nós não somos seres naturais. Foi daí que a gente começou. Por causa dessa pergunta, vocês vão se lembrar o próximo slide? Próximo, por favor. Vocês se lembram seguramente desse garoto olhando o mundo? Eu dizia na primeira reunião que a gente olhava o mundo à distância, porque, como nós não somos seres naturais, nós ficamos à distância do mundo e queremos chegar perto dele. E naquela primeira reunião eu dizia, imaginemos que Carlos Drummond de Andrade, desesperado, olhando o mundo longe dele, dissesse: e se eu mudar meu nome? Será que eu terei um melhor passaporte para esse mundo? Será que eu vou entrar mais fácil
vão me achar pertencente a esse mundo, né? E a resposta é não. E ele põe isso no famoso verso, mundo, mundo, vasto mundo, desesperado, né? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, o máximo que ele conseguiria seria uma rima, mas não seria uma solução, pois mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. E eu mudei, na época, a palavra coração por desejo, para marcar o fato que nós somos seres desejantes, nós somos eternos insatisfeitos. Essa é uma lembrança rápida da primeira reunião. Vamos à segunda reunião. A segunda reunião, que foi a semana passada, próximo slide, por favor. Eu fiz essa afirmação que é bastante provocativa. Não existe uma sociedade sem preconceitos. Por que eu falei isso? Porque uma vez que nós não temos um laço natural, porque se tivéssemos, não teríamos ética, se tivéssemos, não teríamos história, se tivéssemos, não teríamos por que estar discutindo, teríamos simplesmente que nos adequar à nossa natureza, né? Então, em vez da natureza, nós partimos de um pacto social, que é um preconceito, e sobre ele a gente constrói uma maneira de ser durante uma época. Isso me fez dizer que não existe uma sociedade sem preconceitos. O que fica engraçado quando a pessoa diz essa é uma sociedade muito preconceituosa. Nós estamos hoje a Rainha Elizabeth está discutindo se houve um novo preconceito na pergunta de se o bisneto dela teria havido um questionamento da cor da pele ou não. Quer dizer, então, isso é uma sociedade com preconceito ou não é uma sociedade com preconceito? Falei também de Schumpeter nesse dia, dizendo que cada vez que você quebra um preconceito, você cria outro. Ou quando você cria uma nova maneira de ser, você destrói a anterior. Tem o exemplo da família mineira e dos avanços nas discussões do gênero. Se avança no casamento, por exemplo, homossexual, põe em questão a família tradicional mineira. Próximo. Essa distinção eu insisti muito na semana passada, que a gente consiga diferenciar totalitário de arbitrário, porque senão vamos ter problema sempre, porque nós não escaparemos de sermos arbitrários. Nós escaparemos de sermos totalitários, de impor um sentido ao outro. Mas arbitrário no sentido de dizer eu te amo, e a pessoa te perguntar e por que você me ama? Eu não sei porque eu amo. E o fato de eu não saber porque eu amo alguém não quer dizer que eu ame menos do que se soubesse. Normalmente é o contrário. Então, a força da arbitrariedade é maior do que a força explicativa. Quem quiser aprofundar isso, pode aprofundar, por exemplo, em Nietzsche, de quem eu vou dar uma pincelada hoje, entre forças ativas e forças reativas. E o Nietzsche tem uma frase que eu adoro, diz assim, alguma coisa que tem que ser provada não tem a menor importância. Eu repito, alguma coisa que tem que ser provada ou que possa ser provado não tem a menor importância. Ele era francamente do lado daquilo que escapa ao senso comum, daquilo que escapa ao sentido, ou seja, o arbitrário. Próximo, por favor. Nós vimos Saussure, o laço que une significado é arbitrário. Próximo. Trabalhamos com a ajuda do Heraldo e com a ajuda da Lígia, o caráter linear do significante, foi quando nós vimos que o sentido se dá a partir do caráter linear do significante. Não se dá porque designa uma coisa, mas se dá na relação entre eles. E a gente utilizou vários exemplos, e isso está claro na cabeça de todo mundo. Agora vamos para hoje. Próximo. Então, feito esse brevíssimo cenas dos últimos capítulos, vamos ao capítulo de hoje. Capítulo de hoje, eu volto com a pergunta, por que estamos na maior revolução dos últimos 2.800 anos? Essa obra de arte que está aí é o Cloud Gate, está no Parque do Milênio, em Chicago, e é talvez de um dos maiores artistas contemporâneos, um indiano que mora em Londres, chamado Anish Kapoor.
já teve exposições no Brasil, muitos devem conhecê-lo, e é interessante ver o que é isso. É difícil dizer o que é. É uma coisa, né, que está em Chicago, e é interessante a gente ver a obra de arte, atual, a obra de arte contemporânea, porque, segundo Hegel, a obra artística é a representação sensível de um conceito de época. A arte é uma representação sensível de um conceito de época. Então, acho bem interessante nós vermos esse Anish Kapoor, que nos toca, mas nós não sabemos muito bem de que maneira nem como, mas nos toca. De novo, não preciso de explicação para entender que nos toca. E nos toca de uma maneira muito diferente de um quadro de Cézanne, de Van Gogh, de Da Vinci. É outra coisa, a arte contemporânea. Próximo. Eu pedi que me fizessem esse slide para destacar o ponto que, se me perguntassem qual é o axioma principal da mudança atual, o que é novo nesse 2.800 anos? O que tem de tão diferente? Eu diria que o que é novo é a passagem de uma organização do laço social vertical para uma organização horizontal. O que é novo é que as características da verticalidade, nós nos acostumamos com elas durante 28 séculos, e nós estamos dançando miudinho para saber como se orientar no mundo horizontal. Meu plano de trabalho, a partir desse momento, é ver quais são as maneiras verticais que nós tivemos até hoje, a passagem para o mundo horizontal e exemplos de ações políticas no mundo horizontal, que é totalmente distinto de uma ação política no mundo vertical. Então, vamos começar a construir a ideia do que seja uma transcendência ou do que seja uma verticalidade. Próximo, por favor. Uma transcendência é algum elemento em torno ao qual o ser humano se aglutina. Se aglutina em torno a uma bandeira de um país, se aglutina em torno a uma bola de futebol na nação do seu time. Uma transcendência normalmente é apresentada como algo que vai além de você, transcende. É algo que põe limite à sua vida. Porque senão você teria uma sensação de ilimitação. E por pôr limite na sua vida, você consegue se orientar por essa transcendência. Vamos ver algumas ideias futebolísticas de transcendência. Por exemplo, o Flamengo. Próximo. O atual campeão se une em torno, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, maior do mundo, Flamengo, meu mundo. Próximo. As pessoas se unem em volta do brasão, alguns chamam de manto sagrado, de um time de futebol. Próximo. Temos a nação Flamengo no Rio, temos a nação corintiana em São Paulo. O corintiano vai dizer, não é em São Paulo, é no mundo inteiro, já sei. Mas, enfim. Próximo, por favor. Aí está representado o timão da nação corintiana. Outro. Esse é o melhor time de futebol que o Brasil já viu, 2 vezes campeão mundial, berço do Pelé e outros. Né? Santos Futebol Clube. Próximo, por favor. Próximo.
Então, eu propus que a gente lembrasse desses exemplos como exemplos de transcendência, como exemplos de algo que me dá uma definição, me diz como é que eu devo me alegrar, como é que eu devo ficar triste, se o Flamengo ganha, se o Santos ganha ou perde. O Santos não perde, enfim. Se o Corinthians ganha ou perde, né? São formas de você se orientar em torno de algo que vai além de você. Agora vamos para algo mais vasto, por épocas mais vastas. Imagine que o primeiro tempo ético na história da filosofia. Próximo, por favor. O primeiro tempo ético é datado de 8 séculos antes de Cristo até 3 séculos depois de Cristo. São 11 séculos, são 1.100 anos. O que é esse tempo ético? Isso é um período de longa duração, quer dizer, de 8 séculos antes de Cristo até 3 séculos depois de Cristo, onde nós nos organizávamos em torno da natureza. A palavra cosmos aí não tem nada a ver com estudo astrológico de planetas, mas tem a ver com o ser natural. Para um grego, nós éramos seres naturais e ele nos comparava a, por exemplo, uma banana, uma maçã, um morango, dizendo que a gente nascia banana, maçã ou morango, vivia, amadurecia, apodrecia, virava semente para uma nova banana e assim por diante. Se vocês forem ver em Aristóteles, vocês vão ver que quem nasce rei nunca perde majestade, quer dizer, fica sempre rei, fica sempre senhor. Quem nasce guerreiro é sempre guerreiro, quem nasce artesão é sempre artesão, quem nasce escravo é sempre escravo. São como as frutas. Abacaxi não vira manga, manga não vira laranja. São produtos estáveis. E os gregos acalmavam uns aos outros no sentido de se acomodar a essa realidade natural. É uma forma de diminuir a sua angústia de morte, que é a principal angústia do ser humano. Nós temos esse sentimento desde pequenininho de estarmos perdidos, e isso orientava os gregos dizendo: olhe a manga e seja como ela. Então, em vida, você tem um andamento marcado, e depois da morte você vira semente. Isso funciona, por exemplo, quando morre sei lá, infelizmente a gente tem tantas notícias de morte hoje em dia, mas quando morre sua tia e você diz: eu estou chateado, morreu uma tia minha. E o outro diz: quantos anos ela tinha? Você diz: 92. Aí o outro diz: então tá bom. É sempre de se perguntar: tá bom para quem? Porque para a tia não devia estar bom. Se ela estava boa de cabeça, não devia estar nada bom. Essa ideia da morte natural. E nada, aliás, do qual uma das coisas que a gente está se afastando muito é da naturalidade do nosso momento de vida. Numa outra reunião, não hoje, a gente vai falar sobre diversas formas de morrer, que eu já citei aqui, mas hoje em dia a gente escolhe a maneira de morrer. Isso funcionou muito bem, insisto, acalmando o homem. Vamos para o próximo slide. Esses slides representam um grupo de pessoas em torno a elementos da natureza. E é representado de uma forma piramidal, para dizer nós nos juntávamos em estruturas piramidais. Próximo. Aí houve uma passagem para um segundo tempo, que é um segundo tempo de uma ética religiosa. O que é uma ética religiosa? É algo que traz um marketing, com todo respeito, muito mais importante do que o anterior cósmico. Se no cósmico eu era comparado a uma fruta que amadurecia, morria, virava semente, aqui eu posso ser a fruta que eu quiser, porque somos todos iguais frente ao Deus. Então a pessoa pode nascer servo, mas virar senhor
ou virar artesão, ou virar guerreiro. Você não tem posições fixas. Então, sobre a Terra, durante sua vida terrestre, você não tem posições fixas. E depois que você morre, você vai para o céu. Você tem uma promessa de vida eterna. Então, é claro que a ética dita ética religiosa ou ética divina foi algo muito mais atraente do que as promessas do mundo cósmico. E o que marca esse começo foi o imperador cristão Constantino. Vamos para a próxima, por favor. Isso é uma representação, século III. Constantino tem a visão da cruz, se transforma no primeiro imperador cristão, começa uma nova época, que é a ética divina. Próximo, por favor. Alcorão, São Francisco, Jesus, enfim, as pessoas se unem frente a algo maior, algo que vai além delas. Então, nós já temos duas éticas, uma ética cósmica, uma ética religiosa, aí surgiu uma terceira ética, que é que é a ética racional. Ética racional. O próximo. A ética racional, ou iluminismo, ou a ética da razão, surge a partir de uma decepção, por assim dizer, dos filósofos que nós vamos conhecer depois como filósofos iluministas, por causa, especialmente, é assim que eles, ao menos, defendiam a ideia, por causa do terremoto de Lisboa. No dia 1º de novembro de 1755, Lisboa, como até hoje é assim, né? Lisboa comemorava o Dia de Todos os Santos. O povo da cidade estava todo nas igrejas, na parte baixa da cidade, perto do rio. E nesse dia, Lisboa sofre um terremoto, um maremoto e incêndios, tudo junto que destroem a cidade. Os filósofos olham aquilo, que filósofos? Kant, Voltaire, Diderot, Rousseau, os chamados posteriormente de filósofos do esclarecimento ou das luzes. A gente fala das luzes e esquece por que das luzes. Das luzes por causa do esclarecimento que eles trouxeram. Eles começam a defender a ideia que você não deve ter uma referência nem natural, nem religiosa, mas você deve se referir à razão do homem. Assim nasce o humanismo. A transcendência cósmica não é humana. A transcendência religiosa não é humana. A transcendência racional é humana, marca o surgimento do homem se orientar pelo próprio homem, coisa que até então não existia. Na racional, nada a ver com Tim Maia, mas nessa ética racional, é interessante a gente ver a forma que Kant fala sobre esse novo momento na história do homem. Próximo, por favor. Próximo, século XVIII até hoje, até 20 anos atrás. Aí está uma das ilustrações famosas do terremoto de Lisboa. Próximo. A nova transcendência é a ciência, temos o microscópio, a lâmpada, os astros. Próximo, por favor. Próximo. Perguntam, é um jornal que pergunta para vários pensadores o que é o esclarecimento, o que são as luzes, e Kant responde em 1784, portanto, quase 30 anos após o terremoto de Lisboa, responde da seguinte maneira. Próximo. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado.
A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado da sua minoridade. Se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Sapere aude. Tem coragem de fazer, tem no sentido de imperativo, de tenha. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento? Tal é o lema dos iluministas, tal é o lema do esclarecimento. Essa abertura, que é a abertura dessa resposta que ele dá, mas também muitas vezes citada como manifesto do iluminismo, diz respeito, é uma crítica que ele faz do que o homem até então estava na minoridade, não tinha assumido a sua posição porque estava dependendo da natureza ou dos deuses. Então ele chama de minoridade uma relação que o homem se fazia menor, se fazia protegido, se fazia subserviente à natureza ou aos deuses. Agora ele propõe a saída dessa posição. Posição essa que ele acha que o homem é culpado. Freud também acha. Tem 2 textos de Freud sobre isso, muito importantes, da década de 25 a 30, Um Futuro de uma Ilusão e outro Mal-Estar na Civilização. São textos famosos que dizem a mesma coisa, que defendem a mesma posição. Que o homem é o próprio culpado dessa minoridade, porque ele não quer se dirigir pelo risco da sua razão. E aí ele retoma de Horácio essa frase, esse dito famoso, que está em latim no texto, sapere aude, tenha coragem de saber, tenha coragem de fazer uso da sua razão, em vez de ficar acovardado em saberes outros do qual você acaba se submetendo. Tenha coragem de saber, ou seja, arrisque. É melhor você se arriscar no seu entendimento seu do que numa garantia estrangeira do qual você vira subserviente. É o lema do iluminismo que domina do século XVIII até muito pouco tempo. Nós ainda estamos, de certa maneira, vivendo no iluminismo, e todos nós que estamos nessa sala fomos criados no iluminismo, fizemos faculdade no iluminismo. É algo que, igual o burguês Fidalgo, mesmo que a gente não soubesse que a gente estava na ética iluminista, a gente já está fazendo prosa há muito tempo. Nós estamos nessa ética já há algum tempo. Vale um comentário aqui que o que eu estou falando sobre os tempos éticos, e eu trago isso a partir de um grande amigo e grande filósofo chamado Luc Ferry, já o citei aqui outras vezes, mas é ele que fez essa divisão temporal que eu estou apresentando, não os comentários que eu estou fazendo, mas a divisão nos tempos que eu estou apresentando. Vale perguntar se não existe mais essas éticas ou se elas convivem. E a resposta é que essas éticas convivem. Eu tinha pedido um slide que depois não deu para fazer, que era um sanduíche na praia. Um sanduíche na praia, sei lá, as praias cariocas tem sempre alguém vendendo um sanduíche natural. Então você imagina você com 40 graus de temperatura, no mar de Ipanema, alguém começa a berrar sanduíche natural, sanduíche natural, sanduíche natural. Você, com preguiça de se levantar, compra esse sanduíche natural, dizendo, se ele é natural, é bom. Se esquecendo completamente que bactérias e vermes os mais diversos também são igualmente naturais. Então, você compra o sanduíche por uma ética dita natural. Depois da primeira mordida, quando você tem medo de ficar doente, você pede, pelo amor de Deus, que aquilo não te faça mal. Você sai da ética natural e entra na ética divina. E depois você, assustado se a coisa
porque você começou a ver sua barriga roncar, você peça para que te levem no hospital. E você entra na ética racional. Então, um sanduíche natural tem em si, né, a presença das 3 éticas que eu acabei de falar. A natureza, a religião ou a razão. Muito bem, próximo, por favor. Depois desses 3 tempos, gente, veio um tempo que nós estamos vivendo ainda, que é um tempo chamado tempo da desconstrução. O termo desconstrução é de Nietzsche. Ele o utiliza em seus textos mais ou menos 1870, a década de 70 do século XIX. E por que ele usa o termo desconstrução? Porque ele se vê como fazendo uma filosofia do martelo. O que é a filosofia do martelo? É aquela que vai quebrar os pilares de sustentação do mundo cósmico, religioso e racional. O Nietzsche vai batendo forte no pilar e fazendo ruir as organizações que tinham sido construídas pelo homem para dar guarida à sua angústia de morte. Então, ele destrói o tamponamento cósmico, destrói o tamponamento religioso e destrói o tamponamento racional. E chama a esse momento de desconstrução. Então, o termo martelo, filosofia do martelo e o tempo da desconstrução são totalmente associados a ele, Frederico Nietzsche. Esse aviso dele foi muito anterior à realização do que ele falava. Ele notou isso em 1870, que nós deveríamos ir por aí, mas nós estamos vivendo essa desconstrução hoje. Desconstrução dos valores, desconstrução da linearidade, desconstrução do respeito, desconstrução de certos hábitos morais e assim por diante. 100 anos depois, 120 anos depois de Nietzsche, a gente vê isso se realizar, e vê isso se realizar pelo fato de nós termos... A gente tem que se perguntar, desculpe, falando de uma outra maneira, a gente tem que se perguntar qual é o fator que faz com que a gente esteja vivendo hoje essa desconstrução e essa sensação de desbussolamento que a gente está vivendo. Um dos fatores claros pode ser a globalização econômica, o economista diria isso, que aconteceu a partir dos anos 70, 80, e pode ser o nascimento da web. Normalmente é utilizado como um marco, da mesma maneira que eu falei. 8 séculos antes de Cristo é Homero. Depois, Constantino religioso, os iluministas no racional, o surgimento da web nesse novo momento que a gente está vivendo, no momento que eu tenho chamado de Terra 2. Esse momento é uma passagem das verticalidades para esse mundo horizontal. E passamos para o mundo horizontal por causa de uma rede internacional chamada web. Ela horizontaliza nossas relações. Ela tira a nossa hierarquia, ela tira a linearidade, ela tira o que é certo, o que é errado, ela pluraliza nossas opções e faz com que a gente se sinta muito perdido. Próximo, por favor. Próximo. 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 A pergunta... Até aqui alguém quer falar alguma coisa? Porque até aqui foram os tempos éticos. Agora eu vou falar da aplicação disso. Não, então tá. Posso falar, Oi? professor?
Quem está falando? É a Márcia. Márcia, por favor. Eu sou do Ministério Público do Estado da Bahia. Quando o senhor fala sobre o que foi escrito ou dito, né, por Kant, no sentido do esclarecimento, esse esclarecimento para além da maturidade, vamos dizer assim, dentro do que o senhor já estudou e já sabe sobre ele, tinha alguma alusão ao transcendente, tinha uma perspectiva religiosa, espiritual, uma ética a partir dessa perspectiva? Márcia, é muito importante a sua pergunta no sentido que ela me dá a ocasião de falar sobre transcendência. A palavra transcendência, sobretudo para nós brasileiros que a gente vive num país de alto compromisso religioso, nem vou falar da Bahia, né, Márcia? Mas nós que temos essa experiência, nós normalmente associamos a palavra transcendência ao mais além espiritual. E nós esquecemos que existem transcendências também racionais, transcendências que são laicas, que não são religiosas. Então, a transcendência humanista é uma transcendência na medida que põe o senhor da razão. Muitos de nós aqui, eu me lembro, por exemplo, eu menino, quando fazia uma pergunta qualquer para meu pai, minha mãe, muitas vezes eu era remetido ao pai dos burros. Quem é o pai dos burros? Era o nome do dicionário que a gente dava, né? O nome do dicionário era o pai dos burros. É uma transcendência. Lá você tinha fixado aquilo que você deveria saber. Você se assegurava mais nessa racionalidade que ela em si é transcendente, mas ela não é espiritual. Então, a grande pergunta, Márcia, nós temos hoje em dia, em Terra 2, no momento atual, uma transcendência ou não? Nós estamos num mundo de cada um por si e Deus por todos, ou nós temos um limite que une os seres humanos de uma outra forma? E a minha aposta é que nós estamos... Eu penso que nós convivemos com essas duas perspectivas, né? Quais duas, Márcia? Tanto nessa transcendência para além do que se pensa ligado a uma religiosidade ou a uma ética única. Eu, como sou espiritualista, né, eu acredito na união, eu acredito no amor, né? Então, eu acho que, antes de tudo, nós somos ligados por estarmos nesse mesmo planeta, né? Tem um sentido, temos uma função, embora a gente viva um momento, em vários momentos da vida planetária, vivemos tensões, né? Vivemos enfrentamentos, porque somos humanos, né? Mas tem algo, sim, que nos liga, e algumas pessoas percebem, sentem e vivem isso, outras não. Aí é que eu fico refletindo sobre o esclarecimento ser a saída do homem dessa menoridade, né? dessa desqualificação, desse afastamento, dessa falta de sentido com o coletivo, enfim. Longe de mim discutir as opções da transcendência de cada um. Quer dizer, meu objetivo é fazer um estudo como um cientista das humanidades de que maneira nós podemos aprender os diversos fenômenos e não dizer se isso é melhor ou se aquilo é melhor que esse. Não sei o que é melhor, o que não é melhor. Você diz, por exemplo, eu como espiritualista, então você prefere agir numa ética religiosa e numa ética racional. Foi o que eu entendi. Me corrija se eu entendi errado.
né? Perfeitamente. Eu acho, como eu disse, eu não tenho, só tenho a respeitar essa posição e qualquer outra, porque não está escrito para mim nas estrelas que deva ser assim ou deva ser assado. O que eu vejo é que existem certos fenômenos do mundo que nos necessitam uma nova forma de compreensão se nós quisermos dar lugar à criatividade humana. Estou falando um pouco... Não estou gostando do que eu estou falando. Eu estou falando um pouco complicado para o meu gosto. Esse momento atual, onde nós estamos vivendo momentos muito perdidos, existem autores que dizem que o momento atual é porque a gente se afastou. Pronto, eu acho que eu peguei um exemplo melhor, Márcia, mais claro do que eu estou querendo falar. Como eu disse, eu não estava contente com o que eu estava dizendo. Imaginemos o Covid. Nós temos ecologistas que defendem a ideia que nós somos mexendo na natureza e a natureza está nos castigando. São milhares de textos para falar isso. Nós somos castigados, os chineses foram fazer experimentos, sei lá com o quê, ou querendo ou não querendo, acabaram criando um vírus que está matando a humanidade porque nós desrespeitamos a natureza. Outros vão dizer que nós nos afastamos de Deus, que nós nos afastamos dos bons hábitos espirituais que nos constituíram, o Brasil, por exemplo, que é um país bastante religioso, e vão dizer do nosso afastamento. Outros vão dizer que a gente se afastou da ciência, que a gente não se deu conta dos reclamos da ciência, não aplicamos o dinheiro suficiente na ciência, não fizemos pesquisas suficientes, etc. Então, que frente a esse momento atual, por exemplo, nós deveríamos ou fazer nossa vida um recuo de forte cunho científico a uma vida anterior, ou um recuo de forte influência moral, religiosa, ao momento anterior, de novo o pai na cabeceira da mesa, de novo jantar todo mundo juntos, enfim. As pessoas dizem que se perderam as boas coisas. E não são quaisquer pessoas, são pessoas, outros cientistas da humanidade, eu estou até com ele aqui do lado, por exemplo, eu estava examinando essa manhã, o capítulo 1 e 2, O Mal-Estar da Modernidade, do Bauman, que é um autor conhecidíssimo, talvez um dos mais conhecidos sobre a pós-modernidade. Ele é alguém que lamenta e acha que nós ficamos muito pior nesse novo momento do que o momento anterior. E se dedica, especialmente no capítulo 2 desse livro, recomendo para quem quiser dar uma olhada, ele diz horrores do que a gente está passando hoje. Eu não leria com toda a minha perspectiva nessa discussão aqui com vocês é de não ler na perspectiva do horror, e sim dizer que há novas mudanças do que o Rodério chamava período de longa duração, que estamos entrando num novo período de longa duração, que eu chamei de Terra 2, e que temos que saber como tirar melhor proveito desse momento, e não tentar trazer remédios para esse momento de vivências anteriores nossas, remédios que já funcionaram em tempos anteriores. Então, é esse meu objetivo, é nisso que eu estou buscando transmitir. Está mais claro, Márcia? Pelo menos a minha posição? Está sim, fica bem claro. É porque a profundidade e, ao mesmo tempo, a leveza que o senhor traz, essas reflexões, vê que eu gosto muito de falar, mas aqui eu tenho muito mais vontade de escutar e de sentir do que falar, porque tem me tocado bastante e profundamente, da forma que é possível para mim, tudo que o senhor vem compartilhando conosco.
Te agradeço. Eu vou seguir mais um pouquinho, se vocês estiverem de acordo. Se alguém quiser tiver alguma premissa, me avisa. Senão, Lígia está me sinalizando para eu seguir. É meu capataz de plantão, a Lígia. Então, tá bom. Vamos lá. A partir dessa discussão com a Márcia, né? Nós estamos num novo momento, que eu estava dizendo, que é um momento de desconstrução, que eu dei o nome de Terra 2. Por que eu dei esse nome de Terra 2? Porque é totalmente diferente de Terra 1. Do nascimento à morte, já comentei isso desde a primeira reunião, do nascimento à morte nós não fazemos mais nada como fazíamos antes. A gente nasce escolhendo engenharia genética, a gente vai para o colégio, ou nem vai mais para o colégio, não sei como é que a questão do colégio vai ficar. A gente não é mais adolescente aos 15 anos de idade, é adolescente aos 50. É o cara de 50 anos de idade que está refazendo sua vida, 50, 60, está querendo saber que novos rumos vai tomar, está pensando em casar de novo, está pensando em ter novo emprego. Não se ama da mesma forma, não se morre da mesma forma, enfim. É tão diferente o mundo de hoje com o mundo anterior que eu diria que geograficamente é a mesma coisa, de onde o nome Terra, mas o número 2 para dizer, olha, nós estamos num novo momento. E esse momento é Terra 2, e ele se organiza de uma maneira muito distinta que se organizou até aqui. O que é que surge de novo nessa Terra 2? Surge uma impressão de que, eu vou dizer agora há pouco, de cada um por si, Deus por todos. Surge uma ética, entre aspas, ponhamos muitas aspas nisso, das pessoas ficarem dizendo eu sou minha empresa, eu vou cuidar de mim mesmo, eu quero mais é cuidar de mim, eu que sou importante, enfim, um eusismo que se repete por aí, principalmente no que se chama psicologia positiva, que, a meu ver, são péssimos exemplos do que a gente possa ter. Mas existe um retorno sobre o próprio umbigo, na medida em que deixamos de ter o cosmo, a religião e o racional e a razão, é como se houvesse um retorno sobre o próprio umbigo. Isso seria uma saída e uma má saída do meu ponto de vista. Uma melhor saída seria a gente se perguntar o que é sagrado hoje em dia para nós. Márcia, eu tô usando o termo sagrado, Márcia e todos, evidentemente, eu estou usando o termo sagrado pela sua acepção etimológica e não pelo seu uso religioso. Sagrado quer dizer aquilo que eu me sacrifício por. Eu me sacrifico pelo quê? Na época cósmica, eu me sacrificava por um território, por exemplo. Então, eu me sacrificava por uma guerra. Eu ia para a guerra e defendia o território. Na ética religiosa, eu me sacrifico por uma religião. Nós fomos às cruzadas para retomar os países invadidos por não cristãos, e os cristãos se sacrificavam em nome da religião que acreditavam. De novo, sacrifício no sentido de que se eu não conseguir salvar minha religião, não vale a pena viver. Se eu não conseguir salvar meu território, não vale a pena viver. Se eu não conseguir salvar minha ideia, não vale a pena viver. A geração 68 não é longe, é próximo da gente. Eu já tinha nascido e mais alguns, entre eles o Heraldo aqui presente. Quer dizer, nós não lembramos muito bem do de 68, de 70, 74, quanto nós perdemos amigos, porque amigos se expuseram a defender a democracia no Brasil, a serem contra a ditadura, foram torturados, foram expulsos, foram mortos. Então, nós morríamos também por uma ideia, nós morríamos por uma revolução. Juntando o que eu acabei de falar, em tempos recentes, nossos pais e nós mesmos, os mais velhos, eu no caso, né, viemos de uma geração que morria pela guerra,
pela religião ou pela revolução. Alguns dos nossos filhos morrem por algum desses elementos? De jeito nenhum. Não há nenhuma possibilidade de um menino de hoje, 20 anos, 30 anos de idade, morrer por qualquer um desses fatores. Isso quer dizer que nós estamos perdidos? Não, isso não quer dizer que nós estamos perdidos. Isso quer dizer que nós morremos não mais por uma grande ideia, não mais para saber o que está acontecendo, sei lá, com Fernandinho Beiramar, mas nós estamos interessados em saber o que está acontecendo com meu vizinho. Nós temos uma preocupação de se eu tiver que morrer, eu vou morrer pelo que me é caro, pelo que me é próximo, pelo que é querido, que é meu filho, é minha filha, meu irmão, minha irmã, minha mulher, meu marido. É alguma coisa palpável, alguma coisa perto de mim. Existe um novo amor. Isso foi chamado por Luc Ferry, por mim, em contextos diferentes. Um novo amor que é um pouco Vinícius, porque é um novo amor que não tem intermediação. O amor de hoje, que os pais ficam dizendo, meu filho, minha filha, não sabe o que quer, fica 2 semanas com a pessoa, depois já muda para outra, depois fica mais 3 semanas, já muda para outra. Não tem aquela consistência do amor de antigamente. O amor de antigamente era um amor terceirizado, era um amor em nome do pai, em nome da família, em nome da herança, em nome da religião, em nome da educação. É totalmente distinto de uma época onde esse novo amor é um amor que não necessita explicação. Eu acho que eu já dei aqui o exemplo, do Caetano, que escreveu há tempos atrás, respondeu a uma pesquisa de um jornal brasileiro, se o Brasil dava certo, ele respondeu que o Brasil dava certo porque ele queria, porque eu quero. Eu comentei, recomendo isso. O Caetano foi visto como arrogante, pretensioso, metido a besta e outros que tais, num suposto voluntarismo do que o Brasil daria certo porque ele quereria. E, no entanto, eu escrevi um artigo chamado Opção Brasil, no estado de São Paulo, não para defender Caetano, que ele não precisa da minha defesa, mas para comentar o fenômeno do ataque a ele e para trazer essa ideia que a gente morre pelo aquilo que a gente não entende, que, como diria Mário de Andrade, amor é verbo intransitivo. Não tem uma explicação. Ou como dizia um pensador de 1500, o amor é como uma rosa, a rosa é sem porquê. A rosa é sem porquê. É sem explicação. Eu acredito, Márcia, que nós estamos frente a uma nova transcendência e que aquilo que nos limita hoje em dia é o meu próximo. E eu trouxe 2 exemplos disso que talvez sejam úteis para a gente refletir na pragmática do que eu estou desenvolvendo, e aí eu termino para a gente poder conversar mais. Eu trouxe 2 exemplos de como é que nesses tempos atuais a gente poderia ir contra a violência. E vou pegar um primeiro exemplo que foi Nova York. Vamos lá. Próximo slide. Esse slide está sintetizando o que eu acabei de falar, que na pós-modernidade, que em Terra 2 as pessoas vão se juntar em torno a pequenos detalhes. Roberto Carlos já sabia disso, na Troco de Nada, que sua música mais famosa chama-se Detalhes. Quer dizer, a gente vai se juntar em torno a pequenos detalhes. Não? Será muito difícil, gente,
Pensem em vocês se é cabível nós imaginarmos surgir um novo De Gaulle, um novo Churchill, um novo Kennedy. É praticamente impossível. O mundo de hoje não tem mais luminares, não tem mais figuras desse tipo de poder. Você tem figuras de sedução, mas não figuras de importância, como eles tiveram. É distinto. Então, permita-me insistir que nós vamos nos juntar em torno a pequenos detalhes. Próximo. Eu vou trazer 2 exemplos para concluir esse raciocínio. O primeiro exemplo é os Estados Unidos. É algo trabalhado num texto de um autor chamado Malcolm Gladwell. O texto está em português, chama-se O Ponto da Virada, ou The Tipping Point. Eu estou aqui com a edição da Sextante, mas esse livro já existe em português com outras edições. Eu vou pegar do Malcolm Gladwell, que é um jornalista que mora em Nova York, se não me engano, canadense de origem, formação europeia. Quer dizer, não é alguém que pense dentro da forma habitual americana de pensar. E a análise que ele faz de como é que Nova York, que era a cidade mais violenta dos Estados Unidos de 1977, curioso que eu tenho uma experiência pessoal com isso, que eu vivi um tempo em Nova York exatamente nessa época. Era a época mais violenta da cidade e mais criativa também. A cena musical nova-iorquina dos anos 75, 77, 79 é algo inacreditável, a criação artística naquele momento, especialmente na música. Enfim, vamos ao ponto. O ponto é uma outra visão que não é a visão que normalmente se tem, e isso pode interessar a vocês, promotores e procuradores. Normalmente se tem uma visão que ficou familiar e muito difundida no mundo, que eu precisaria ter tolerância zero. Entendendo tolerância zero seria castigar quem roubou um pão da mesma maneira que quem roubou um banco, né? Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma outra influência que o Bratton é o nome do chefe de polícia de Nova York na época, Bratton. O Bratton recebe a incumbência de limpar Nova York e ele usa algo que está num texto de 2 professores universitários da Universidade de Chicago, que é chamada Teoria das Janelas Quebradas. Broken Windows Theory. A Teoria das Janelas Quebradas diz que se você tem uma janela quebrada, no dia seguinte você vai ter 2, dali a 5 dias você vai ter 3 ou 4, em seguida você vai ter a porta quebrada, e em 1 mês você tem a demolição do edifício. Uma janela quebrada cria um viral. Então, se você tem uma janela quebrada, você tem que consertá-la imediatamente. De novo, Fernandinho Beiramar é muito importante, mas eu estou me lixando para Fernandinho Beiramar. Eu estou incomodado com a janela quebrada do meu vizinho, que faz com que o ambiente da minha rua esteja menos agradável do que eu gostaria. Ou eu vou jogar papel no chão, uma vez tem um buraco no meio da minha rua que já quebrou a suspensão do meu carro 3 vezes, eu não tenho nenhum bicho para poder reclamar. Esse artigo fez muito sucesso. Inicialmente foi um artigo simples que foi lançado numa revista local em Chicago e depois, até hoje, é muito citado como início de reflexão de formas novas de fazer política que não são as formas que nós nos acostumamos a fazer através de partidos, através de ter uma ideia antes da ação. Bom, quando foi oferecido o Bratton
para cuidar de Nova York, foi dito a ele que ele não teria 4 coisas. Passa os próximos slides, por favor. Eu esqueci de comentar isso. A minha questão para concluir essas reflexões de hoje é se a gente vai contrapor a violência com a força ou com o ridículo. A força todo mundo entende, o ridículo não, né? A força é, vou ter que armar mais a polícia, o exército, a força pública, seja o que for, dado que o traficante da favela X ou Y de tal cidade é mais bem armado, mais bem municiado do que a polícia que tem medo de entrar na favela porque será morta, dado esse desequilíbrio. Lidaremos com a força ou lidaremos com a força com o ridículo? Vale a pena dizer um instante o que é o ridículo do ponto de vista de um psicanalista. Existe um ponto de vergonha em cada um de nós. Existe um ponto aonde que não é uma vergonha frente ao outro, não estou envergonhado porque o professor me deu uma bronca, mas é um ponto aonde se a pessoa fizer algo, ela não vai se reconhecer, ela quebra a vergonha como um ponto de função identitária. Com os exemplos vai ficar mais claro. Só queria dizer isso, que ou você toca, você contesta o outro pela força, ou você contesta o outro pelo ridículo, mas de que maneira esse ridículo? Eu acho que vou dar um exemplo. Próximo, por favor. Próximo. Foi dito ao Bratton que ele não teria mais nenhum carro de polícia. Próximo. Mais nenhuma delegacia. Próximo. Mais nenhum soldado. Próximo. E mais nenhum armamento. Ou seja, as 4 coisas que se dão para alguém limpar um ambiente: delegacia, carro, homem e arma, as 4 coisas foram negadas a priori para o diretor da Polícia de Nova York. Então, o que é que ele fez? Uma das primeiras ações que ele fez foi mandar pintar os vagões do Subway de Nova York todas as noites. Aqueles vagões eram uma marca da decadência da cidade, quem se lembra, ou quem viu fotografia, se lembra de uma Nova York completamente pichada. Filmes foram feitos para mostrar, né, o fim. Nova York foi morta várias vezes, ninguém achava mais que ela ia se recuperar, porque era uma coisa horrorosa, suja, perigosa. Eu me lembro que eu morava nesse momento no Greenwich Village e que eu saía, se não me engano, posso estar errado, eu acho que eu saía, indicado por um tio meu que morava lá, com $25 no bolso. E os $25 era a cota mínima que um drogado ia pedir para você. Então, você, ao ter sua arma apontada, você já tinha os $25 que você trocava para poder continuar. Nunca pegaram meus $25, mas eu sempre andei com os $25 no bolso, que poderia, a qualquer momento, ser pego. Bom, ele, no meio desse horror, ele mandou, inclusive, os soldados limparem os vagões. Imagina aqueles irlandeses, que tem uma foto deles aí, todos reunidos, no alto da sua empáfia da Irlanda. Eles se rebelaram, eles não queriam limpar vagão nenhum, achavam aquilo idiota e diziam, mas eu vou fazer isso, no dia seguinte eles vão pintar tudo de novo. E o brother respondia, a gente vai limpar tudo de novo.
E vai pintar, e vai limpar, vai pintar, e vai limpar. Enfim, ele tinha a força do mando, conseguiu fazer esse exercício. E resultado, a partir de um certo momento, começa um viral. Imaginem, por exemplo, aquela senhora idosa, com muleta, entrando no seu Subway, na rua, sei lá, 115, 120, no Harlem, pegando o seu Subway para ir para Midtown ou para ir para o centro da cidade de Nova York, e, de repente, entra um bando de garotos, igualmente do Harlem, da comunidade dela, e começam a sujar, quebrar, pintar, riscar, arranhar o vagão. Ela sai da sua contemplatividade que ela tinha até então, dá uma guarda-chuvada na cabeça de um desses garotos, que não tem a coragem de se rebelar contra aquela senhora pela sua idade, pela sua comunidade, pela sua posição, pela sua honra, por que não dizê-lo, né? E ele leva um susto. Essa senhora não está confrontando este humilhante, vou levar você para a polícia, ou saia daqui, nada disso. Ela está dizendo, eu não quero que você arrebente esse sábado, porque eu pego esse sábado todos os dias, eu gosto dele limpo, e você não vem aqui fazer isso de jeito nenhum. Isto surpreende a pessoa. A pessoa não esperava, né? Não esperava de jeito nenhum que houvesse essa reação por parte de alguém, passageiro do metrô, que até então era rigorosamente indiferente. As pessoas eram indiferentes da cidade de Nova York. Você não tinha nenhuma paixão por aquilo, né? Porque se ela tivesse arrebentado, que se arrebentasse. E a partir daquele momento, não. A partir daquele momento, existe uma paixão e o outro se assusta. Nunca me ocorreu falar isso, eu vou falar isso para vocês agora, que eu tive uma pequena experiência de roubo, quer dizer, eu e o resto da torcida do Flamengo e do Corinthians juntos, eu fui assaltado num carro, há muito tempo atrás, para ser preciso, eu sei porque era perto do nascimento de um dos meus filhos, enfim, 30 e tantos anos atrás, e a pessoa, eram 3 ladrões, eles me fizeram descer do carro, e eu estava voltando de uma viagem, estava cheio de livros franceses. E naquela época não tinha entrega, não era tão fácil assim obter aqueles livros. Eu me lembro de ter descido do carro, depois de ter dado dinheiro para eles e o carro. E não sei se tinha telefone, acho que não tinha. Enfim. Aí eu me dei conta que os livros estavam no carro. Eu voltei malucamente, completamente endoidecido. Eu já estava uns 2 metros no carro, voltei, bati no vidro, abriu a janela o chefe dos ladrões e disse, escuta, me dá os livros que estão aí no banco de trás, vai me dar muito trabalho conseguir eles de novo, né? Os livros estão em francês, vocês não vão entender nada mesmo, então dá para mim. Aí o ladrão que estava no banco de trás, eram 3, já disse, dizia assim, vambora, deixa esse maluco aí, que livro coisa nenhuma. Aí virou o chefe do bando e disse assim, maluco é você que é cretino, que não sabe nem falar português. O doutor está pedindo os livros que são em francês, que você nunca vai ler. Você quer, por favor, pegar os livros e entregar na mão dele? Pegou os livros, entregou na minha mão, né? Aí virou para mim e falou, ô doutor, já vi que o senhor é gente muito boa, viu? Olha, a gente só vai fazer um trabalhinho, daqui a pouco o carro vai estar perto da Folha de São Paulo. Eu não tinha a menor dúvida que o carro estaria perto da Folha de São Paulo e estava na Barão de Limeira. 1 hora depois, eu até disse para a polícia, olha, meu carro daqui a 1 hora vai estar na Barão de Limeira ou nas adjacências da Folha de São Paulo, você me devolve o carro. E estava tudo impecável, porque completamente maluco, né? Eu não estou propondo que alguém faça uma barbaridade dessa, mas me ocorreu, eu fiz essa barbaridade, e quando a gente tem essa ousadia, não estou falando que eu sou corajoso, eu insisto pela última vez, estou dizendo que me ocorreu num ato insano, eu diria, de fazer uma coisa dessa, é tão maluco que surpreende o outro, desloca o outro da posição dele, e o outro passa a ser meu amigo, meu cúmplice.
querendo que eu leia os livros que ele não poderia ler. E se a gente tivesse tempo, ele sentaria, conversaria, enfim. Como vocês viram outro dia o cara que foi assaltado de manhã indo para uma companhia de gás onde ele trabalhava, o motoqueiro puxa um revólver, pede o celular, e aí a câmera não tem som, né? Só pegou o motoqueiro devolvendo o celular para o cara e os dois se abraçando. Aí todo mundo foi atrás do cara que tinha sido assaltado. Qual foi o diálogo? Ele falou, pô, ele veio me assaltar meu celular. Eu disse, porra, mano, tô ferrado, pandemia, sem grana, e o Palmeiras perdeu essa semana, né? E você ainda vai me assaltar? Aí vira o motoqueiro diz, tem toda a razão, também sou palmeirense, está aqui seu celular, eu vou mais para frente, vou pegar um corintiano. Aí. Exemplo, isso se passou há 3 semanas atrás, se não me engano, é um exemplo muito recente. Seja um exemplo, seja outro, são exemplos que tocam, que ultrapassam a violência contra a violência e encontram um lugar comum que toca no lugar íntimo das pessoas. Então, Nova York, eu acho muito interessante a gente ver como é que existe um viral social e a sociedade acaba viralizando uma nova posição, que, no caso, pode ser muito mais efetiva contra a violência do que as posições habituais que a gente faz. O grande problema é que as pessoas se sentem seguras com uma agressão, com a contra-violência. Se a gente perguntar, infelizmente, o índice de pessoas favoráveis à pena de morte no Brasil é muito grande. As pessoas dizem, melhor seria ter pena de morte que acabaria com essa raça mesmo. Né? Não, melhor não, enfim, mas já está claro o que eu acho disso. E o último exemplo para concluir, que eu quero compartilhar com vocês, como falou a Márcia, é a vinda do Papa ao Brasil. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro bem, era um dia que eu estava curioso, eu assisti a chegada dele no Galeão. Primeiro ofereceram um carro para ele blindado, ele se recusou, como se recusou de novo agora no Iraque, todo mundo viu. Ele se recusou ao carro blindado, quer dizer, ele não põe o outro como um possível agressor dele. Quando você entra no carro blindado, você já está interpretando o sócio, o cidadão, como um possível agressor seu. É fácil de compreender. Quando ele se recusa o carro blindado e pede, ele, se não me engano, era um Fiat Elba, e chovia, para quem se lembra. E ele abriu a janela, ele não se protegeu nem das pessoas nem da chuva. E ele não é exatamente uma criança. Aí levaram-no diretamente para a Catedral Metropolitana do Rio, para quem conhece, né? Bom, todo mundo de alguma maneira conhece, bem no centro do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Que ninguém fale, por favor, só no Brasil mesmo. Mas o que aconteceu, talvez só no Brasil mesmo, foi que o motorista do Papa se perdeu com o Papa. Em vez de ir para a Catedral Metropolitana, entrou numa rua errada e foi parar no estacionamento da Catedral. E entre o estacionamento e a Catedral vai uma longa distância. E o Papa não podia sair correndo, fazendo Cooper de batina, com a idade que tem, ele não podia andar de um lado para o outro. E ele ficou engavetado no engavetamento que a sua presença trouxe naquele dia à cidade do Rio de Janeiro. E eu me lembro assistindo aquele espetáculo, eu disse, meu Deus do céu, agora o Papa, no meio desse estacionamento, com milhares de fiéis, vão fazer o Papa picadinho de Papa. Vão roubar a batina dele, o sapato, evidentemente o anel pontifício, né? Cada um vai tirar uma lasquinha do Papa imobilizado no meio dessa confusão do estacionamento da catedral. E, ao menos para o meu pasmo, mas seguramente para outros também, não aconteceu rigorosamente nada. As pessoas em volta do Fiat Elba criaram uma espécie de um círculo humano
onde havia um acordo tácito que ninguém poderia se aproximar do carro do Papa, porque seria ridículo, seria vergonhoso. É nesse sentido que eu queria usar o termo ridículo e vergonhoso. É ridículo e vergonhoso atacar o vagão do metrô, onde eu, velhinha do Harlem, pego o meu trem todas as manhãs para ir trabalhar. É ridículo e vergonhoso me valer de um acidente de percurso por um engano do motorista do Papa, de me aproximar dele querendo pegar o Soridel, o anel, ou seja lá o que for, né, por causa desse evento. O problema é que normalmente as pessoas não chegam a esse ponto. Francisco chega. Francisco tem esse tipo de ousadia, como ia ao Iraque no meio da pandemia e nas situações políticas, também é outra ousadia dele. Mas é necessário essa ousadia de mudança no contato, uma nova forma de cidadania, e essa nova forma de cidadania acaba sendo uma cura em si mesmo do momento que a gente está vivendo. Últimos slides, por favor. São 3 slides. Pode passar em seguida os 3. Nem tem muita razão de ser. É o Papa no Rio. Próximo. Isso daí é uma frase que eu utilizei num livro meu. Eu pus como título essa frase. É o meu livro que mais vende. Não sei se o livro é bom. A frase eu acho ótima. Eu acho que... Não. Desça na frase, por favor. Não, é anterior. Ou... Não passa tudo, não. Não passa tudo. Deixa. Tira os slides, então. Tira. Só tirar. Não preciso mais deles. Essa daí, essa frase. Essa frase eu a trouxe porque quando eu escolhi para pôr no livro uma frase da Ética da Psicanálise, a cada um de nós deve ser feita essa pergunta. Não há nada mais desestabilizador do ser humano, de certa forma, que o seu desejo. E não necessariamente a gente quer o que a gente deseja. Então, eu pus isso como capa do livro. Eu acho que vale uma interpretação para todos. Se a gente quer aquilo que a gente deseja, se a gente sustenta esse querer. Não é você quer o que é importante, você quer o que é bom, você quer o que é nobre. Não é uma pergunta moral, é uma pergunta ética. Você quer o que você deseja? Você suporta a sua singularidade ou não? Na pós-modernidade, a grande pergunta, porque é o momento da singularidade, a grande pergunta é se a gente suporta a singularidade que cada um de nós é. Tira os slides, por favor, para a gente poder conversar. Obrigada, professor Heraldo. Você tem alguma pergunta? Porque eu não respondi aqui no chat. Eu não consigo, eu estou com dificuldade aqui para poder acertar, mas eu queria poder ter uma anotação e uma reflexão para complementar aqui sobre os 2 textos do Freud que o professor que ele se referiu. Foi muito rapidamente assim, eu não consegui anotar. Era essa a minha questão. O primeiro texto que eu falei é um texto de Heraldo, eu acho que é 25 ou 27. Posso estar errado, não estou com ele aqui agora. É um texto que chama-se Futuro de uma Ilusão. Futuro de uma Ilusão. É um texto que é um estudo... Márcia não fica brava comigo, mas é um estudo sobre a religião, onde a ilusão é a ilusão religiosa. É um texto clássico que se articula com outro texto que eu estou pegando aqui, o mal-estar na civilização ou o mal-estar na cultura, Heraldo. Tem essas 2 leituras. O mal-estar está aqui. O mal-estar na civilização, isso é uma das edições, né? Ou o mal-estar na cultura. Eu recomendaria
para o que a gente está vendo nesses dias aqui, esse daqui. É um texto de 1930, é um texto maduro de Freud. Em 1930, Freud tem 74 anos. E é um texto incrível, onde ele deixa entender o que vira clássico. A Tatiana que está dizendo que o Freud é sempre atual, sempre atualíssimo. Ele é um clássico porque, Heraldo, ele tira qualquer ideia de que a gente vai ficar bem na civilização. A gente vai administrar o mal-estar na civilização. Mas não existe uma civilização ruim, uma civilização boa. Não existe um Eldorado, é a tese freudiana. Porque nós sempre seremos desconectados da civilização, sempre querendo conectar. Isso, para pessimistas, é visto como uma coisa ruim, e para otimistas é visto como uma coisa ótima, porque é a base da criatividade. O texto que eu mostrei agora há pouco do Bauman, vou mostrar de novo pela pergunta do Heraldo. Mal-estar na civilização, eu acabei de mostrar. O mal-estar da pós-modernidade. Nessa está errado, deveria ser o mal-estar na pós-modernidade. Esse livro, Mal-estar na pós-modernidade, é a leitura que o Bauman faz de mal-estar na civilização. Por isso que se chama mal-estar na pós-modernidade. Então, Heraldo, repetindo, Futuro de uma Ilusão é um dos textos e Mal-estar na Civilização é o outro. Você que está em casa convidando. Obrigado. Pois é. Tem 2 dias para ler os dois. Obrigado. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu não recebi nada aqui no chat. Professora, um momento. Na semana passada a gente começou a discussão às 7h40, quando começaram a chegar as perguntas. Alguém abriu o microfone? Eu queria fazer uma pergunta. Claro, você é o... Desculpa, doutor, pode se identificar? Meu nome, eu me chamo Libânio Alves Rodrigues, eu sou do Ministério Público do Distrito Federal. Em Baiana. Vai Baiana. Então, filhote de baiano. Professor... É baiano? Não sou filho de baianos. Minha família é essencialmente baiana. Mas eu nasci em Brasília, já sou brasiliense. Filho de baiano é baiano? Não, eles chamam filhote de baiano, sabe? Filhote de baiano. Tá bom, é filhote de baiano, tá bom. Professor, o senhor citou, se não me falha a memória, 4 momentos éticos, né? O racional, o religioso, o cósmico, religioso, racional, o contemporâneo da desconstrução e o que o senhor chamou de Terra 2, não é isso? O senhor acha, eu tenho a convicção que esse momento que o senhor denominou de momento religioso, ele é o predominante. Queria saber se o senhor concorda com isso, que ele permeia praticamente todos, até mesmo assim no fomento do que é cósmico, já se pensava em algo divino para se traçar caminhos éticos. Eu queria saber se o senhor também concorda. Acho que sim. Concordo com você. É de longe o que se infiltra em todos os outros e é o que dá a melhor solução à angústia humana. Então, e a melhor... Como? A melhor guarida à angústia humana. Certo. Assim, desculpa, Libânio, um minutinho. Tá. Porque eu vi que então não foi claro. Os tempos éticos são tempos de maneiras de ser. Uhum. As maneiras de ser, mas maneiras de ser por quê? Maneiras de ser porque a gente não sabe se organizar, porque não somos seres naturais. Naturalmente, não tem ética da abelha, não tem ética do cavalo. Tem ética humana. E é frente à angústia. Qual é a grande angústia? A angústia é que a gente vai morrer. E uma outra angústia nossa terrível é a angústia de que aquele que a gente ama vai morrer. Às vezes é pior do que a nossa própria. Né? Quer dizer, coisa horrorosa uma pessoa que a gente ama morrer. Eu prefiro morrer do que ter... nem vou citar, do que ter X pessoa morrendo. É tão forte que a gente não quer nem citar. Né?
vai que os espíritos discutem, né, Libai? Então, não dá. Então, só isso que eu queria dizer e te devolver a palavra. Quer dizer, os tempos éticos respondem à angústia de morte, e o que eu falei foi, você falou, você não acha que a religião permeia todos? Sem dúvida nenhuma permeia, e aí eu acrescentei, porque é quem melhor responde à angústia de morte. Eu ia chegar na questão da angústia, porque justamente considerando que esse momento ético religioso ele permeia todos os outros, né? Inclusive com distinções, né? Porque a ética muçulmana, eu quero crer que ela não seja perfeitamente equivalente a vários pontos da ética que a gente vê no mundo católico cristão, né? Agora, como é que eu consigo... Tudo que eu falei tem validade, do meu ponto de vista, para o Ocidente. Uhum, eu entendi. Como eu encontro a influência desse momento ético-religioso nesse Terra 2 que o senhor colocou, da conectividade, da rapidez, né? Onde eles se tangenciam? Perguntinha, por falar em religião, do capeta. Por falar Isso passa pela minha cabeça. Eu queria muito perguntar para alguém que pudesse me decifrar essa angústia, porque é uma angústia mesmo, né? Eu acho assim. Acho que a mais abarcadora das éticas, a mais tranquilizadora, a mais carinhosa das éticas, a menos provocadora no certo sentido, é a ética religiosa. Nenhuma das outras tem a promessa da vida eterna. Só a partir daí, se você não está na ética religiosa, você já perdeu seu ticket da vida eterna. Porque a cósmica não te promete nada, a racional não promete nada, a desconstrução não promete nada de nada de nada, e o novo amor também não promete nada de vida eterna. Então, como é que eu vejo? Eu vejo que novas éticas surgem, como eu acabei de falar sobre Terra 2, mas a ética de Terra 2 virá reboque a religião, novas expressões religiosas em Terra 2. Acho que a igreja, agora estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana, eu me sinto um pouquinho mais capaz de falar, porque, como a maioria aqui presente, foi criado nela. Fui coroinha, fui cruzado, né? Então, eu aprendi um pouco desses fundamentos. Quando um Papa... Estou falando do Francisco. Não estou querendo qualificar se eu gosto ou se eu não gosto. Estou falando de momentos importantes, a meu ver, do Francisco. Quando ele dá aquela resposta no avião, você deve se lembrar que perguntam para ele sobre o casamento homossexual, o casamento gay. Ele falou assim, Deus não falou nada, sou eu que vou falar? Ele dá uma resposta de de chofre. Ele não se põe na posição de, em nome de Deus, eu vos falarei a verdade. Não. Ele se põe numa posição arbitrária, uma posição submissa, da impotência da arbitrariedade. Se Deus não disse nada, não sou eu que vou falar. Essa semana a ida dele ao Iraque, confesso que eu não estudei, não me dediquei a ficar estudando a razão que o levou lá, etc. Mas só a ida dele ao Iraque em si, no momento desse, causa uma surpresa mundial. Ele tem a capacidade de surpreender. A estética dele naquela fotografia, você se lembra quando houve o lockdown em Roma, e ele atravessou a Praça de São Pedro sob chuva, né? A beleza estética daquele momento, sabe, sendo você religioso ou não religioso, não importa.
é de uma transcendência da beleza tão impressionante que, de novo, eu falaria, alguém ousaria incomodar esse senhor naquele momento? Ninguém ousaria. Quer dizer, é algo que o fato em si toca na vergonha de cada um de nós. E acho que o Francisco é craque em saber lidar com isso. Não estou dizendo que ele manipule, não. Estou dizendo que ele faz. Professor, vou entrar na sua conversa com o Libânio. Doutor Libânio, você me desculpa, tá? A gente recebeu 4 perguntas nos momentos finais. Então, tem uma da doutora Ana Cláudia. A doutora Ana Cláudia Gomes escreveu o seguinte: eu tenho uma questão, na verdade, uma inquietação. Essa falta de perspectiva / probabilidade de termos novas personalidades como no passado, aí ela coloca assim, né? Referências políticas foi o seu exemplo. Pode conduzir a nossa era ética a sermos um pouco medíocres? E aí, vou aproveitar, então, que a gente está nos minutinhos finais, vou ler a pergunta do Dr. Manuel Jorge, que é o diretor adjunto lá da nossa escola, e ele escreveu para o senhor também uma reflexão, e ele trouxe um outro autor francês. Ele escreveu assim: professor Forbes, parabéns pela conferência. E aí ele escreve: o filósofo francês Edgar Morin concedeu uma entrevista ao periódico Le Monde, na qual se refere ao atual estado pandêmico, que nos levou a uma mudança radical. Nos levou a uma mudança radical. Sim. Vivíamos sempre fora, no trabalho, na escola, no restaurante, no teatro. Vivemos, entretanto, hoje, segundo ele, em estar dentro de casa, em estar dentro de nós mesmos. Diz ele que essa circunstância foi responsável por uma crise existencial saudável, aí o doutor Manuel Jorge coloca aspas. O que o senhor pensa disso? Posso responder? Sim, o senhor manda aqui. Um e outro, eu não... Deixa eu rir um pouco. É ótimo, Maurício, você é fantástico. Doutor Manuel Jorge, respondendo então dele depois para a doutora Ana Cláudia. Eu concordo com o Morin, eu concordo com o novo momento existencial. Eu acho que o vírus nos alertou para algo que já havia uma comunidade globalizada, já havia um novo momento que não correspondia mais a nenhuma linearidade. Esse vírus é caótico, como é o mundo atual. Enquanto a gente estava se defendendo de bomba atômica, a gente se esqueceu de defender de uma porcariazinha de um vírus, porque achou que era uma porcariazinha, que era um bichinho, que não tinha muita importância, e com a nossa grandeza a gente ia enfrentar. E nós estamos enfrentando. O vírus vai embora, mas a relação com o incognoscível, que ele nos estatelou, isso não vai embora. Ou seja, deixa eu ver se eu sou claro, doutor Manuel. Nós tínhamos uma civilização em Terra 1 que tinha teleologicamente um objetivo de saber cada vez mais, em decorrência disso, poder cada vez mais. Eu vou ser um pouquinho mais acadêmico, uma vez que eu estou falando com alguém da academia. O discurso da ciência, nos poderes do discurso, o discurso da ciência tem o poder de saber mais. O discurso da tecnologia tem o poder de fazer mais. Um sabe, outro faz. Eles funcionam em conjunto. Nós tínhamos uma esperança de amanhã vir tudo a saber, quer dizer, nós tínhamos uma esperança onisciente, através, supostamente, do avanço das ciências. Em decorrência disso, a onisciência tem como parceira a onipotência. No efeito, no discurso tecnológico, você tem a
a onipotência. Esse vírus, eu dizia, estatelou a nossa incompletude, que o ser humano é incompleto. Então, nesse sentido, me parece muito interessante, e concordo com Edgar Morin, ele vai nos deixar num novo momento da nossa existência. Ele esclareceu para todos nós o quanto nós dependemos uns dos outros, e não acredito que isso deixará de existir. Acredito que isso, ao contrário, vai ficar cada vez mais claro a nossa relação com o incognoscível e não com o saber total. Doutora Ana Cláudia, a falta desses grandes líderes vai fazer um mundo mais medíocre? Humberto Eco, se tivesse aqui ainda, aliás, ele foi um professor engraçado, Humberto Eco, só para dar inveja para alguns aqui, o Humberto Eco foi professor da USP antes de escrever O Nome da Rosa. Portanto, eu fui aluno do Humberto Eco antes do Humberto Eco ser o Humberto Eco que todo mundo conhece. Humberto Eco diria que sim, né? Que a internet deu vazão à idiotice. Eu acho que nós não vamos mais ter líderes da maneira que a gente teve, como o De Gaulle, que com a sua força pessoal pega um microfone numa França, na Inglaterra, sem tropa nenhuma, numa França invadida, e diz: nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar por quê? Como? Da onde? Mas ele diz: a gente vai ganhar, e as pessoas acreditaram no que ele estava falando. Por outro lado, nós temos um Churchill, que é um grande homem, porém com forte pé em terra 2. Vou dar um exemplo, doutora Ana Cláudia, de alguém, para mim, tipicamente terra 1, que é De Gaulle. De certa maneira, Kennedy também ainda com pé forte em terra 1, que podemos esperar, tal. Pergunte o que você pode fazer pelo seu for your country, não o que o seu país possa fazer por você. Mas aí você tem um Churchill que, se por um lado tem a questão da grandeza, por outro lado, quem viu o filme Churchill, espero que todos tenham visto, que é sublime. Se vocês se lembram, o Churchill, o primeiro-ministro, está no banheiro. E aí vai um assistente dele e começa a bater na porta, ensandecidamente, dizendo que ele tinha que sair porque o Hitler estava invadindo a Polônia, estava invadindo a França. Ele diz: mas eu não posso, estou no banheiro. Mas tem que vir, Prime Minister, você tem que vir imediatamente, porque, afinal de contas, o Hitler está invadindo. Ele responde: não posso, estou no banheiro, só sei cuidar de uma merda de cada vez. Eu realmente não vejo De Gaulle, né, no Palácio do Eliseu, na França, dizendo uma frase semelhante. Mas vejo um Churchill, que é um aristocrata, né? Aliás, o De Gaulle também, mas o Churchill respondeu dessa maneira. Então, eu diria que De Gaulle, difícil surgir, não surgirá outro igual. Outro igual não, outro nesse estilo. Mas estilo Churchill, ele nos aponta um líder de Terra 2, sobre o qual, aliás, a gente vai discutir, vamos nos dedicar a uma das reuniões falando sobre as novas lideranças. Desculpa a linguagem um pouco acadêmica, mas foi o Winston Churchill, não fui eu. Citações, né, professor? Citação, uma citação. Entre aspas. Entre aspas, né? Professor, são 20h02. Para a gente encerrar, eu gostei muito aqui de uma pergunta da doutora Tatiana Souza Leão. Ela escreveu assim: professor, alguma dica para o mal-estar na pandemia?
Ai, meu Deus do céu. Depois de um ano, eu acho que eu esgotei. No começo, eu estava fazendo. Era me esperando a tua resposta. Eu montei um verdadeiro estúdio, onde eu estou falando, aqui no meu sítio, pertinho de Campos do Jordão. Então, no começo, eu acho que eu estava muito sabido, tinha um monte de dicas e tal. Depois de um ano de pandemia, sabe? Realmente, dicas para melhor viver a pandemia. Nós estamos vivendo um momento dificílimo, nós estamos vivendo um luto de pessoas, luto de ideias, luto de país. Nós estamos vivendo uma pasmaceira geral, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que saber que a gente está vivendo isso tudo mesmo. Segundo, para não colorir, fazendo jogo de contente, dizendo para os filhos, por exemplo, olha que legal ficar em casa o dia inteiro aqui trancado com o papai e a mamãe. Não é legal, é um pé no... não é legal, é chato. Enfim, fala para as crianças as coisas como as coisas são, né? Aproveita com isso cada um poder assumir suas responsabilidades, aumenta o possível em casa através de jogos, literatura, discussões, debates, faz o que todo mundo já está fazendo e está fazendo a fortuna do Netflix e outras redes semelhantes de ver filmes junto. Mas não é só ver filmes junto, ver filmes junto, comentar, sei lá, ver todos os filmes do irmão Coen, dos irmãos Coen, e aí comentar. Bom, é claro que eu estou dando algumas dicas de coisas que eu gosto e que me são próximas, mas isso pode ser mudado em várias outras coisas. Doutora Tatiana, eu não tenho a menor dica para dar. Em bom português, não tem dica para dar. Não tem nenhum comportamento adaptado à pandemia. Eu acho que cada um vai ter que se virar para ser o mais criativo possível nesse tempo e sair disso, ao menos de uma forma, como eu falava há pouco, respondendo ao Dr. Manuel, né? Muito mais responsável em relação ao laço social e sabendo que a maior riqueza da humanidade, independente de religião ou não, nós somos rigorosamente independentes uns dos outros. Não é só porque a gente se auxilia, é porque a nossa identidade se faz a partir do outro. Então, nessas 2 horas que a gente passou junto aqui agora, eu já disse, né, o meu objetivo não é dar grande resposta, é melhorar a qualidade das nossas dúvidas. Quer dizer, nós estamos intercambiando uns com os outros, falando, pensando, vendo, entusiasmando, refletindo. Isso será o cimento maior do mundo do porvir, que não será o mundo vertical, o mundo do poder, o mundo da potência, o mundo do exclusivo. Será um mundo, do ponto de vista da qualidade humana, a meu ver, muito melhor. Então, vamos terminar por aqui com essa sua frase, que me pareceu um bom final, professor. Obrigada. Heraldo, você quer falar alguma coisa? Não, só estou despedindo. Parabéns, maravilha. Foi ótimo. Obrigado, também. Heraldo. Abração. Tchau, Um abraço para todo mundo. Obrigada pela interação, doutor Libânio. Obrigada para quem mandou as perguntas. Um grande abraço. Até terça-feira que vem. Até terça, gente.